Calcule a integral de volume do campo escalar T. Imagine que você tem um campo T que se estende pelo espaço dessa forma e os seus valores são dados por x, y, z quadrado. É um T de x, y, z, né? Calcule a integral de volume de T. Então, calcule a integral de volume de T no volume dado pela figura abaixo. Então a figura é um prisma assim, ó. Então aqui você tem as coordenadas, os eixos x, y, z. Isso aqui vale 1, isso aqui vale 1, isso aqui vale 3. O que significa calcular essa integral? Meu volume de integração é esse prisma aqui, não é verdade? Em cada ponto ali dentro eu tenho um valor para t. T muda, né? T muda com as coordenadas x, y, z. Então eu vou calcular, por exemplo, o valor de t num dado ponto envolvido por um volume infinitesimal e fazer a soma sobre ele. Então eu vou dizer o seguinte, que a minha integral é uma integral de volume de t dv. Tá? Onde o dv é dx, dy, dz, claro, né? Então meu elemento de volume aqui, dv igual a dx, dy, dz. Onde o z varia de 0 a 3. Então, z varia de 0 a 3, então a minha integral é assim, ó. E eu tenho uma integral em z, onde z varia de 0 até 3. A integração no plano xy, vamos pensar, ela se faz assim, ó. Então está aqui y, está aqui x. Alguém pode me dizer qual é a reta que descrita por esse segmento aqui? Isso aqui é y igual a... Se o y puder variar de 0 a 1, então o x varia de 0 até a curva. Né? Então, vamos escrever assim, o y varia de 0 até 1, enquanto que o x varia de 0 até 1 menos y. De 0 até 1 menos y. E aí a função t é descrita por aquela expressão x, y, z quadrado. Tá? Uma integral de volume típica, por exemplo, de um campo escalar. O resto agora é trivial, correto? Então o resultado disso vai ser 3/8. Né? Então isso aqui é igual a 3/8. Exemplo 1.9 é o seguinte. Seja t igual a xy quadrado. T igual a xy quadrado. Seja um ponto A na origem, então existe um ponto A, está na origem, um ponto B, cujas coordenadas é 2, 1 e 0. Ele quer que você cheque o teorema fundamental do gradiente. Checar o teorema fundamental do gradiente. Na verdade, o que a gente tem que fazer é calcular a integral de linha do gradiente de t, escalar dl, por dois caminhos, por exemplo, né, que unem os pontos A e B. A gente escolhe o caminho, por exemplo, 1, 2 e o caminho 3. E o que significa checar o teorema? Observar que essa integral não depende do caminho, né? Por quê? Porque a gente está integrando um campo descrito como gradiente de um escalar. Muito bom. Então, vamos fazer primeiro o cálculo da integral do caminho I e depois o caminho
2i. Então, i. Nesse caso, o dl ele vai ser exatamente igual a um dx na direção i. Correto? E o y igual a zero. Ok, vamos calcular o gradiente de t. Em coordenadas cartesianas, isso aqui então é derivada de t com respeito a x na direção i, mais derivada de t com respeito a y na direção j. A gente está trabalhando o plano, na verdade, né? Então, por favor, dita para mim quem é esse termo aqui. Vai ser y2 na direção i, mais 2xy na direção j. Tá? Então a integral i, vou chamar de i1, é igual a integral do produto escalar do gradiente de t com o dl. Então esse produto escalar vai dar quanto? Vai dar y2 dx. Não, isso aqui vai dar y2 dx. No entanto, este caminho ele é feito em y igual a zero. Como y igual a zero, essa integral aqui vai dar zero. Mas y igual a zero, portanto, i1 igual a zero. Tá bom. Agora, caminho 2. Como é que a gente parametriza aquela curva lá do caminho 2? O dl igual a dy. E o x vale quanto ali? X igual a 2. Então a integral I2 ela vai ser igual à integral do gradiente de t escalar dl, que é igual a quanto aí? É igual à integral de 2xy dy, só que o x vale 2, né? Então isso aqui é igual à integral de 2 vezes 2y dy, de quanto a quanto? De 0 até 1. Tá? Então isso vai dar 4y2 sobre 2. Quando você substituir os extremos de integração, vai dar 2. Isso vai dar 2. Então, a integral do gradiente de t dl pelo caminho 1, 2, de A até B, vai dar 2. Vamos calcular agora pelo caminho 3. Tá? Só para completar aqui, I1 mais I2 igual a 2. Então, pelo caminho 3, a gente vai ter que parametrizar aquele caminho ali, aquela reta que sai da origem e vai até B. Qual a expressão daquela reta? Y igual a meio x. Y igual a meio x. E, portanto, dy igual a meio dx. Então, a integral I3 é igual à integral do gradiente de t escalar dl. O dl é igual a dxi mais dyj. Faça o produto escalar dxi mais dyj com o gradiente de t, que está ali, né? Onde é que está? Está aqui. Então isso aqui vai ser igual à integral de y2 dx mais 2xy dy, que é igual. Eu tenho aqui uma relação entre x e y, entre dx e dy. Então aqui, aquela integral vai se reduzir a uma única variável, correto? Então isso vai ser igual a
Quem que a gente mantém? Integramos em quem? X ou Y? Tanto faz, claro, né? Tá bom. Vamos integrar em Y. Então, Y2. Então, dx são 2y. Fiz 2y dy mais x é igual a 2y. Então, aqui vai ter 2 vezes 2y, 4y2 mais 4y2. dy é dx sobre 2. Desculpa, dy é dy mesmo. De onde a onde a gente integra isso? De 0 a 1. Tá? Então isso aqui vai dar 2y² mais 4y², 6y². Então, 6 integral de y2 dy de 0 até 1. Vai dar y3 sobre 3. Quando você substituir os extremos de integração, vai dar 1/3. 1/3 vezes 6 vai dar 2. Então, de fato, I3 é igual a I1 mais I2 e, portanto, a gente mostra que a integral para dois caminhos são iguais. Tá? A gente verificou o teorema do gradiente. Então, exemplo 10. É assim. Checar o teorema da divergência. Então, checar o teorema da divergência para o seguinte campo vetorial. Eu tenho aqui um campo vetorial V de x, y, z dado por y2 na direção I mais 2xy mais e2 na direção J mais 2yz na direção K. E você vai checar esse teorema num cubo de lado 1. Num cubo de lado 1. Representado aqui, ó, na figura. E aí, o que significa verificar ou checar esse teorema da divergência, hein? O que a gente tem que fazer? Deixa eu escrever de novo o teorema da divergência para a gente poder entender o que é preciso ser feito aqui, né? Então, se você calcular a integral de superfície fechada de V escalar ds na superfície fechada, esse campo vetorial, isso aqui deve dar o mesmo resultado de calcular uma integral de volume da divergência de V em todo o volume, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu calculo o fluxo de V em todos os lados desse cubo. E aí, depois, você integra a divergência de V nesse volume. E eles devem ser iguais. Checar o teorema para esse campo, o teorema da divergência. Então, para esse campo vetorial, eu vou fazer primeiro o seguinte, eu vou calcular a divergência desse campo e vou calcular a integral de volume. E depois eu vou calcular o fluxo na superfície fechada. Eu espero que eles sejam iguais, né? Se não forem, é porque eu errei em alguma conta. Mas vamos fazer o cálculo primeiro da divergência de V. Quem é a divergência de V? Então, como é que eu calculo isso? Eu pego a componente x de V e divido por x, somo com a derivada da componente y de V por y, mais a derivada de Vz por z. É isso, né? E, então, essa integral de volume
Neste cubo aqui de lado 1, ele corresponde a integrar em z de 0 a 1, em y de 0 a 1 e em x de 0 até 1. É a função 2x mais y. Não há segredo algum nesse cálculo, não é verdade? Isso. Tá bom, então a primeira parte foi feita, que é calcular a integral de volume da divergência de V. Agora temos que calcular o fluxo. Tá? Você tem 6 faces de um cubo, onde você tem que calcular o fluxo. Por exemplo, eu tenho duas faces, uma em x igual a 1 e a outra em x igual a 0. Nessas duas faces, a componente que atravessa essa face é a componente x do campo, né? É o y². Então eu vou calcular assim. Então, em x igual a 1, são 6 faces, né? Então x igual a 1, eu tenho uma integral de superfície, uma integral... Em que superfície, hein? Nesse plano aqui, ó, x igual a 1, o meu elemento de área é dado por um dy dz, correto? dy dz. O produto escalar daquela área com o v. A componente x do v é y². Então isso aqui vai ser y². E ambos eu calculo de 0 a 1. Né? A integral vai de 0 até 1. Tem uma coisa aí do sinal. Né? Lembra? O vetor área, ele é externo. Ele aponta para fora. Nesse caso, como eu peguei a superfície em x igual a 1, de fato ele é positivo porque aponta para fora. Né? A integral em z vai dar 1. A integral em y vai dar y3 sobre 3. De 0 até 1 vai dar 1/3. Isso aqui vai dar 1/3. Precisamos fazer a mesma coisa em x igual a 0. Em x igual a 0, eu vou ter a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, com uma única diferença. Então aqui é dy dz, y². Qual é a única diferença? É que agora o vetor superfície aponta para o lado negativo do eixo x. Então isso aqui vai ser negativo. Isso aqui vai dar então menos 1/3. Tá? Vamos calcular agora, por exemplo, para a tampa de cima e para a tampa de baixo. A tampa de cima está onde? Não está em z igual a 1? Né, o plano, a tampa de cima está contida no plano z igual a 1. Né? Então eu vou ter uma integral. Qual o elemento de área na tampa de cima? dx dy. dx dy. Ambos vão de 0 até 1. E esse elemento de área, o vetor normal à superfície coincide com o eixo positivo. Quem que eu vou integrar aqui? Se esse elemento de área tem componente z, eu tenho que pegar a componente z do meu campo, não? 2z, 2yz. 2yz. Aqui z igual a 1. Essa integral então vai dar 1. Falta agora em z igual a 0. Então em z igual a 0... você vai ter a mesma estrutura de integral, 0 a 1, dx dy, 2yz. Só que como z vale 0, essa integral vai dar 0. Né? Isso aqui vai dar 0. Ok, faltam agora as duas tampas laterais. Então faltam as tampas laterais, que são elas em y igual a 1 e y igual a 0. Então aqui vai ter uma integral de 0 a 1. O elemento de área na tampa, que é 1/3 menos 1/3 dá 0. 1
4 terços menos 1 terço dá 1, mais 1, 2. Então, de fato, o fluxo total dá 2, como deu a integral de volume da divergência de V. Então, está verificado o teorema da divergência. Tá certo?